Técnica do network focada na solução do combo rural, tá? Vou botar aqui só network. Esse é a primeira coisa que você precisa fazer se você quiser executar um boi de piranha bem feito. O que é fazer um networking? Basicamente, Mago, você vai garantir que todo mundo que você conhece, você vai garantir todo mundo do seu ciclo de amigos, todo mundo da sua família, todo mundo que você conversa, com que as pessoas saibam qual é o problema que você resolve. Beleza? Beleza. Você vai garantir que todo mundo saiba qual é o problema que você está resolvendo. Você vai trazer isso para o seu consciente. Essa é a melhor estratégia de network que existe. Eu vou garantir que todo mundo saiba o problema que eu resolvo. Eu não vou conversar somente com as pessoas que eu acho que vai fechar comigo. Eu vou conversar naturalmente. Óbvio que você não vai ficar o chato da regularização, mas você vai garantir que todo mundo que te conhece saiba o que é que você faz, o que é que o problema que você resolve. Beleza? Tá fazendo sentido para você? Beleza. Por que isso, Marlon? Porque isso aconteceu comigo. Às vezes a pessoa sabe que você é engenheiro, às vezes a pessoa sabe que você é um cara qualificado, mas o cara não sabe qual é o problema que você resolve. E essa Verdade. pessoa que sabe que você é engenheiro, ela tem dificuldade de ligar um problema ao profissional que resolve esse problema. Verdade. Então você acaba ganhando um potencial de indicação muito, 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 muito alto. Por exemplo, eu sou engenheiro agrimensor e cartógrafo, tá? Antes do combo rural, eu nunca fui indicado por ninguém da minha família e nenhum dos meus amigos para serviço de regularização. Nunca tive nenhuma indicação. Por quê? Porque as pessoas não gostam de mim? Por quê? Porque eles não querem que eu pegue serviço? Não, não é por isso. É porque elas simplesmente não sabem o problema que eu resolvo. As pessoas não sabem exatamente o que eu faço. E você, como é agrônomo, né, Ah, você também deve saber qual é a dificuldade de explicar o que é que um agrônomo faz para as pessoas, né? Não é verdade? O cara sabe, Marlon é engenheiro agrônomo. Mas exatamente o que, Marlon faz, às vezes, as pessoas, seus amigos, as pessoas da sua família não sabem. Você concorda comigo? concordo. Mas se você simplifica o que você faz, você torna o que você faz uma comunicação simples e você garante que todo mundo do seu ciclo social saiba qual é o problema que você resolve de uma forma simples, o seu potencial de ganhar serviço por indicação ele aumenta de uma forma assustadora. E o combo rural é uma faz parte do combo rural, você também simplificar a solução. O combo rural é simples de entender. Você concorda comigo? O combo rural é o serviço que resolve o problema de documentação do imóvel rural com apenas uma tacada, um braço. Isso. Isso. Então, quando você simplifica isso, você começa a conversar com as pessoas vão lembrar, ah, rapaz, quem resolve esse problema aí é Marlon. Você está entendendo? Tô. Essa é a primeira etapa de você executar a estratégia do boi de piranha. Segunda parte do boi de piranha é você quantificar sua rede de contatos de demanda reprimida. Essa é a segunda parte. Se você executar tudo isso aqui, Marlon, vai ser difícil não lotar a agenda, tá bom? É quase É, impossível você não lotar a agenda. assim, muitas vezes a gente faz algum serviço para o cliente e acaba esquecendo, né, daquele cliente ali, né? Você Isso. pode falar com ele novo e falar que está fazendo outro serviço, né? Exatamente, Marlon. Isso aqui é o que você vai fazer nessa parte aqui. Perfeito. Porque Isso geralmente aqui eu sou aqui é mais. o que você vai fazer agora. Isso que você acabou de falar, essa parte. Porque assim, geralmente eu fazia mais a questão do CFI, que é o K, né? Aí essa parte de CCIR, TR já é mais recente. Acho que muita gente nem sabe o que eu faço. Esse meio de Beleza. voltar os contatos, citar os contatos que eu tenho e falar que eu estou fazendo esse serviço, né? É exatamente isso que você vai fazer. Você já ouviu falar nesse termo demanda reprimida? Não. O que é a demanda reprimida? O que é a demanda reprimida? A demanda reprimida é quando eu tenho um grupo de pessoas que eles têm um problema em comum entre esse grupo de pessoas. Esse problema em comum desse grupo de pessoas, ele vai crescendo aos poucos. E não chega ninguém para resolver o problema
desse grupo de pessoas que tem um problema em comum. O tempo vai passando, o problema dessas pessoas, quando não é resolvido, vai aumentando aos poucos. O grupo de pessoas também vai aumentando aos poucos, porque começa a surgir novas pessoas com aquele problema em comum entre o grupo. Aquele problema vai aumentando, aquelas pessoas ali, elas vão ficando reprimidas por aquele problema, e eu vou gerando uma demanda reprimida daquele problema em comum daquele grupo de pessoas. E aí chega um cara esperto, inteligente, estratégico, em que ele identifica esse grupo de pessoas, ele consegue acessar esse grupo de pessoas, e ele oferece, e ele faz uma oferta que soluciona o problema em comum desse grupo de pessoas. Então vamos supor que chega um cara e faz uma oferta para solucionar o problema dessa galera aqui. O que é que tem de acontecer? Lotar tudo aí, né? Agenda aí. Avalanche. Lotar a agenda aí. Efeito avalanche, efeito de tsunami, tá? Então, uma sacada interessante da estratégia do boi de piranha é você identificar demandas reprimidas, grupos de pessoas de demandas reprimidas. E aí você oferecer, você fazer uma oferta para esse grupo de pessoas. E aí, quando acontece isso, você tende a ter um efeito tsunami de serviços fechados. Como é que eu descobri isso? Eu descobri isso porque a gente começou a analisar estrategicamente algumas pessoas da comunidade do Combo Rural. O gráfico de faturamento deles era esse aqui, ó. Ele iniciava, no primeiro mês faturava muito, aí no segundo e no terceiro caiu um pouco o faturamento e ele mantinha o faturamento, uma estabilidade ali, a estabilidade dele. Muita gente na comunidade do Combo Rural, Marlon, entra e o primeiro mês é o mês mais forte, porque essas pessoas, elas têm o grupo de demanda reprimida como seu celular. Por exemplo, Marcos Antônio, lá de Limeira, São Paulo, da GeoSolution. Não sei se vocês já viram esse caso. Ele faturou 65 mil no primeiro mês. Ele faturou 60 mil em todos os meses? Não. Mas o primeiro mês ele ofereceu o Combo Rural em massa para a lista de contato deles. E aí o primeiro mês ele fechou muito. A gente tem também uma aluna que fechou 10 serviços na primeira semana. Tem alguns casos assim que a gente começou a analisar por que algumas pessoas faturam tanto no primeiro mês. Por quê? Porque elas têm contato, porque elas já conhecem pessoas. E aí, muita gente, quando ouve isso, fala assim, poxa, eu não sei se isso vai funcionar para mim. Mas o que você precisa fazer é quantificar, tá? Isso não pode estar na sua cabeça, tá, Marlon? Você tem que quantificar, você tem que saber exatamente qual é a sua rede de contato de demanda reprimida. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que precisa da regularização completa do imóvel rural. Você conhece alguém, Marlon, que precisa da regularização completa do imóvel rural? Com certeza. Com certeza.